Vamos abrir nossas Bíblias então. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. Parábola do reino. Eis que um certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo, vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, e dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Bendito e santo Deus, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus é que entramos na sua presença. E pelos méritos de Cristo é que estamos aqui e somos salvos. Obrigado então, Pai, pelo seu Filho amado, pela salvação, pelo perdão que nós temos, pela reconciliação e pela salvação, Senhor, que temos então da relação. Muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, esse culto, Senhor, todos os hinos e cânticos, a Tua palavra que já foi lida, as orações que já foram feitas, ó Deus. Que tudo isso, Senhor, seja voltado para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Pai eterno, quero também lhe agradecer pela escola bíblica, pelas crianças, pedir por cada uma delas, pelas suas vidas, pelas vidas dos seus entes queridos. E então, Pai, nós te pedimos então por cada uma destas almas. Peço pela Tua igreja que está espalhada por este mundo, e que o Senhor esteja então, Senhor, como tem feito, desde que a instituiu, cuidado dela, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões, os nossos maus pensamentos, os maus desígnios do nosso coração, nossas más ações, Senhor. Pai amado, perdoa, Senhor. Descansa cada coração, cada vida aqui. Que cada alma, Senhor Deus, seja derramado em seus corações o bálsamo. Pai querido, nos ajuda a compreender sua palavra. Que ela seja, Senhor, aquela que vai alegrar a nossa alma, aquela que vai nos exortar e nos corrigir em toda a justiça, Senhor, que é sua, Pai.
Pedimos pelas almas que não estão presentes, pelos enfermos, e que o Senhor esteja então, Senhor, cuidando mesmo de cada vida. Em nome de Cristo, o Senhor e Salvador, que oramos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Quando nós falamos, meus irmãos, do reino de Deus, nós estamos falando de coisas eternas. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando daquilo que representa o nosso Deus, porque o nosso Deus, diz o livro de Isaías, que Ele está sentado no seu trono, no sublime trono, lá na eternidade. E quando nós estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando de coisa de anos, de dias, não, nem de meses. Nós estamos falando de uma eternidade. De coisas eternas. Porque o maior problema da humanidade, meus irmãos, é a eternidade. Quando nós lemos essa parábola aqui, nós achamos que já sabemos tudo o que Jesus quis ensinar para a gente. A gente já olha o samaritano, já olha o sacerdote, o levita, o caído, a gente já aprendeu tudo. Não, essa parábola eu já conheço. Mas quero dizer uma coisa para os irmãos, nós só arranhamos a pintura daquilo que Jesus começou a ensinar. A palavra de Deus, ela é uma mina preciosa. Jesus disse que o reino de Deus é um tesouro. E quanto mais você cavar nesse tesouro, mais coisas preciosas vão aparecer. Então nós só passamos o dedo mesmo, nós só arranhamos a palavra de Deus, né? E isso também inclui, porque nós não temos tão grande sabedoria e entendimento, né? Mas queremos aprender um pouco mais sobre essa parábola que Jesus contou sobre o reino de Deus. E o que essa parábola tem a ver com o reino? Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a nossa vida. Tem a ver, meus irmãos, com as nossas ações do reino de Deus. E aí, Jesus então, ele começa a falar sobre esse problema que aparece. Por exemplo, quem fez essa pergunta para Jesus, né? O que farei para herdar a vida eterna? Esse homem aqui, o intérprete da lei, e também o mancebo de qualidade. A pergunta em si é muito boa, é muito, assim, maravilhosa. O que farei para herdar a vida eterna? Muito bem, isso aí é uma coisa, assim, magnífica. Porque esse, na verdade, é o grande problema da existência humana. Agora, por que é o grande problema? Porque é o grande problema porque quando o nosso representante chamado Adão, ele caiu, então todos nós caímos com ele. Então nós perdemos o quê? A vida eterna. E o que aconteceu? Viver, então, deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser o meio. Vamos lá. Viver deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser o meio pelo qual Deus vai nos encontrar e nós vamos encontrar a Deus para resolver o problema da eternidade. Porque só tem como resolver o problema da eternidade aqui, esse tempo, essa circunstância, esse momento da humanidade é aqui e agora. A resolução do problema da nossa eternidade, da humanidade, é aqui e agora. Não tem outro tempo. O homem não vai conseguir resolver o problema da eternidade dele quando ele estiver no inferno. Porque a eternidade, meus irmãos, é a ausência de tempo. É a ausência de tempo longe de Deus. Afastado plenamente de Deus. Então esse é o grande problema que a humanidade ela tem. E aí Jesus então conta essa parábola, porque a Bíblia ela vem nos mostrar um homem que tem uma intenção bem clara. Ele veio com uma intenção claríssima. Colocar Jesus à prova. Mas quando nós falamos que a questão da eternidade, ela só pode ser resolvida aqui e agora,
Vamos um pouquinho para frente aí. Lucas capítulo 16. Vamos lá. Lucas 16, verso 22 e 23. E se estamos falando do reino de Deus, estamos falando de eternidade. Versículo 22. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então o problema da eternidade, ela precisa ser resolvida agora. Quando Jesus falou sobre esse outro acontecimento aqui, da morte do Lázaro e do rico, Jesus diz que não tem um portal, uma porta ou uma janela que vai ligar a alma que está no inferno para o céu. E aí então o rico pedia para o pai Abraão que enviasse então o Lázaro para falar aos seus irmãos. Porque esse lugar aqui é um lugar terrível. Mas aí o pai Abraão então deu então aquele conselho. Eles têm os profetas e a lei. Eles precisam ouvir. Então o grande problema da humanidade precisa ser tratado. Quando? Agora. Hoje. Nesse exato momento. E aí a Bíblia vem falar para nós desse homem que se apresenta até Jesus, e a minha tradução traz um intérprete da lei. Um homem que se dizia conhecedor da palavra de Deus, que se dizia então ali até mesmo cumpridor das Escrituras. Ele vem até Jesus com um propósito claro, simples e objetivo. Colocar Jesus à prova. Porque esse intérprete da lei, como eles começaram a ver Jesus com os publicanos, como eles começaram a ver Jesus curar no dia de sábado. Então, na mente do intérprete da lei, ele acreditava que quando ele fizesse a pergunta para Jesus, Jesus ia quebrar o protocolo. Jesus ia quebrar mais uma vez a regra que os judeus criaram, não que Deus criou. Porque nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. Quando Deus instituiu o culto judeu lá no deserto, ele fez o tabernáculo e ele ensinou o quê? O sacrifício, certo? Então quando o camarada lá pecava, ele tinha pecado, ele tinha mesmo, o que ele fazia? Ele levava o sacrifício lá para o sacerdote então oferecer aquele animalzinho, derramar aquele sangue em favor dos seus pecados. Mas aí, isso aí foi o que Deus instituiu. Por quê? Porque é a representação do Cristo. É a representação do que havia de vir. E como os homens então pegaram a lei e eles transformaram então a salvação, eles pararam com o sacrifício e começaram a ensinar o povo que eles deveriam obedecer à lei somente para ser salvo. Só que a lei tem um problema. A lei não podia matar o pecador, porque o pecador não ia ser o quê? Ressuscitado. Por isso que quando Jesus ele veio, Jesus podia matar o pecador, porque um novo homem ia ser criado. Ia ressuscitar um novo homem, que segundo Deus é o quê? Criado. E aí o intérprete da lei chega diante de Jesus e faz aquela pergunta, não é? No versículo 25... E eis que um homem, intérprete da lei, se levantou e, intuído por Jesus à prova, disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Olha só.
Ele achava que Jesus ia quebrar o protocolo, que Jesus ia fugir da regra, ia sair da palavra de Deus, mas aí Jesus então pergunta para ele, você não é um intérprete da lei? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Como você olha para a lei mosaica? E aí então, ele vai fazer a citação, versículo 27. A isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Opa! Parou. O intérprete da lei acrescentou o de todo o entendimento. Porque o de todo o entendimento não tem na descrição de Moisés. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Jesus então diz para ele, o que está escrito na lei? Né? Então ele começa a fazer a citação da lei. E ele vai indo bem, ele vai citando ali aquilo que Moisés disse, mas aí o intérprete da lei, ele adiciona de todo o entendimento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, de todo o entendimento, foi um acréscimo do intérprete da lei. Veja só, meus irmãos. Ele já está acrescentando acima da lei. Ou seja, mas o que ele tinha no seu entendimento e pensamento? Se eu acrescentar mais coisas à lei, isso vai então me galgar galardões diante de Deus, porque eu vou estar acrescentando mais para poder obedecer. Ele pensava em galgar coisas diante de Deus, porque ele achava que as coisas eram por muito fazer ou pelo mérito. Aí você já vê então o intérprete da lei como que ele é. Ele já aumentou lá. E aí quando a gente lembra, por exemplo, daquilo que ele respondeu, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, aonde que está isso? Levítico capítulo 19, versículo 18. Foi por isso que Jesus, quando fez essa citação, ele disse que toda a lei e todos os profetas dependiam disso. Estavam debaixo disso. Mas a questão do homem e do intérprete da lei foi querer falar para Jesus sobre a questão da vida eterna, para ver até onde Jesus ia, o que Jesus sabia, o que ele ia ouvir de Jesus, porque o intérprete da lei até então, ele pensa que ele tem a vida eterna. E ele acrescenta, para talvez mostrar para os homens, como Jesus descreveu nos evangelhos que foram descritos, que eles atavam as coisas a si mesmo, que eles amarravam os versículos, que eles gostavam de fazer as coisas nas praças para os homens ver, porque eles sempre estavam querendo mostrar alguma coisa. Mas aí na conversa com Jesus vai conversando com ele vai respondendo, volta lá Lucas capítulo 10, versículo 27. Então ele acrescentou de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então Jesus vai responder. Verso 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. A resposta foi correta. Vamos terminar o versículo. Faze isto e vi. Então Jesus quis dizer o que para ele? Você pode conhecer toda a lei, você pode ter decorado toda o Torá, você pode ter decorado na sua mente os 150 salmos, versículo por versículo, você pode ter tudo aí dentro da sua mente decoradinho, mas você não faz isso. E você está morto. Porque ele achava que somente o saber
já lhe traria uma vantagem e algo sobre si que angariaria crédito diante de Deus, então ele estava tranquilo. Mas quando Jesus respondeu para ele, disse assim: olha, você respondeu corretamente, certinho. Agora vai, faz isso. E verás. Então, você não faz isso e você não vive. Para o intérprete da lei, um pingo era uma letra. Certo? Mas eu gostaria de ler também aquilo que Jesus citou em Mateus capítulo 23. Abra sua Bíblia lá. Em Mateus 23, versículo 1 e versículo 2. Ele veio falando de eternidade, ele veio colocar Jesus à prova, ele achava que Jesus não ia falar sobre a eternidade, muito menos ia fazer uma citação sobre a lei. Você não sabe o que está escrito na lei? Como você interpreta? A resposta que ele deu foi correta. Mas a resposta de Jesus foi mais correta ainda. Você diz e não faz. Então vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então Jesus não somente ensinou às multidões, e também aos seus discípulos. Versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto imiteis nas suas obras. Quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não. Então Jesus conhecia, meus irmãos. E aí quando esse homem veio falar da questão da lei, da vida eterna, porque ele achava que ele estava dentro do reino de Deus. Por eu saber, por eu ter um conhecimento, ele já acrescentou de todo o entendimento. Agora eu pergunto para você, será que todo o nosso entendimento chega à compreensão de Deus? Será que é isso que nós estamos falando aqui? Claro que não, meus irmãos. Porque o que nós entendemos de Deus é aquilo que Deus se deu a revelar a nós através da sua palavra. Mas você acha que somente essas folhas aqui, elas descrevem realmente quem Deus é? Tudo que Deus é? Não. Porque dentro da nossa mente não cabe Deus. Dentro desse mundo não cabe nem o pé, nem a glória de Deus. Agora nós, sim, cabemos em Deus. Então o entendimento nosso é aquilo que Deus já se deu a revelar a nós através da sua palavra. E o intérprete da lei, pensando em si mesmo ali, que ele ia conseguir colocar então esse homem chamado Jesus de Nazaré, não é? Ele ia enredar Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Porque Jesus já havia dito, eles dizem e não fazem. Muito bem. Lucas capítulo 10. E aí entra, meus irmãos, então, a inversão de posição. Qual que é a inversão de posição aí, pastor? A inversão de posição está no versículo 29. Aquele que veio para colocar Jesus à prova, quando ele conversou com Jesus, quando ele fez a questão com Jesus, Jesus respondeu. Olha, Jesus não fez outra coisa a não ser responder. Mas Jesus cresceu tanto diante dele, mas tanto, que esse homem, meus irmãos, ele se deu conta de com quem ele estava falando. Que ele não estava falando simplesmente com um rabino da Galileia. Que ele não estava falando com um Nicodemos. Não. Quando Jesus responde para ele assim, faz isso e viverás,
Ele foi colocado no tribunal de Deus. E aquele que veio para acuar Jesus, acabou acuado. E como que nós sabemos disso? Versículo 29. Ele, porém, querendo o quê? Ué, mas por que você está se justificando? Eu não falei nada para você. Né? Está parecendo aquelas crianças que quando você chega, você olha para ele e já fala assim, não fui eu? Ah, mas o que você... Não falei nada. Falei que foi você. Não te acusei. Não falei o que você... Ué, né? E querendo justificar-se, ou seja, ele se sentiu, meus irmãos, num tribunal. E as palavras daquele que ele foi falar de vida eterna, colocou ele no tribunal. Ele se sentiu tão pequeno. Ele olhou para ele, meus irmãos, e colocou o gabarito da vida eterna e disse assim, não deu. Porque o gabarito da vida eterna, meus irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti. E quando Deus colocou o gabaritinho nele, sem muito esforço, sem muita... Ele se sentiu um réu e condenado. Porque eu não faço o que eu acabei de falar. E Jesus está tratando de coisas eternas, meus irmãos, da nossa vida. E isso é algo muito importante para os filhos do reino de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que são as coisas que a gente está fazendo. E aí a gente não vai ser diferente do intérprete da lei, que vai amarrar versículo aqui, vai amarrar versículo aqui, vai colocar os largos filactérios, vai sair desfilando. Vamos mostrar uma espiritualidade para as pessoas que nós não temos. Vamos falar coisas que nós não fazemos. E aí, uma hora você vai encontrar o Jesus de Nazaré, aquele que vai olhar para você e falar assim, não é você que me põe à prova, filhinho. Sou eu que ponho você na prova. Sou eu que vou testar você. Sou eu que esquadrinho a sua vida. Não é você. E quando esse homem tentou justificar-se, é porque ele se sentiu julgado e condenado. Porque aquele que estava diante dele é aquele que vai olhar para os homens e dizer assim, por que você não fez? Um camarada bem depravado, terrível, foi convidado para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, ele ouviu. E quando ele conversou com a irmã dele mesmo, né? Ele disse assim, olha, aconteceu algo estranho comigo. Ah, por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Ah, mas como assim você não sabe o que está acontecendo com você? Que isso? É que as coisas que eu fazia, eu não consigo mais fazer. O que está acontecendo comigo? Aí ele correu lá na igreja para conversar com o pastor. Pastor, ó, eu sou um cara incrédulo, eu não gosto de igreja, eu vim ouvir aí, mas não é minha praia isso não. Eu sou um cara terrível, mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor, o que está acontecendo comigo? Que as coisas que eu fazia, eu não consigo mais fazer. Aí o pastor muito simples disse para ele assim, meu filho, Jesus te encontrou. Agora você não está mais nu, agora você está vestido. A grande oportunidade do intérprete da lei era erguer a mão como uma criança e dizer assim para Jesus, eu sou culpado, porque eu falo e não faço. Eu conheço toda a lei, e qual é a próxima pergunta que ele vai fazer? Quem é o meu? Mas espera aí.
Como que uma pessoa que conhece toda a lei, que ama a Deus de todo o coração, que ama a Deus de toda a força, que ama a Deus com toda a sua alma, que ama a Deus até com todo o seu entendimento, ele não conhece o próximo? Não tem algo bem interessante aí, irmãos? Como que um homem, uma alma que sabe tudo da palavra de Deus, e aí para se justificar, porque ele não fazia aquilo, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Gálatas capítulo 2. Quando Paulo escreveu a carta aos irmãos lá das igrejas da Galácia, ele estava combatendo o judaísmo, né? A volta, aquelas obras mortas, aquilo que os judeus estavam ensinando lá sobre lei, e sobre aí Paulo escrevendo a eles no capítulo 2, e versículo 16, ele diz assim, Gálatas 2, 16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras por isso que quando Jesus falou para ele, faz isto e viverás, ele se sentiu condenado, porque ele só sabia da obra da lei, mas ele nunca fez, praticou, viveu. Aquilo não estava nele, meus irmãos. E quando o Senhor dos senhores e o Rei dos reis e o juiz de toda a terra que estava diante dele, olhou bem para ele e disse assim, faz isso e viverás. Ele ficou apavorado porque ele disse, como é que ele sabe que eu não faço? Como é que ele sabe que eu estou morto? Jesus olha para ele e diz assim, faz isso. Ele já se sentiu então debaixo de uma condenação. Por isso que Paulo está dizendo aqui, nenhum homem vai ser justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, e também nós que temos cridos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por as obras da lei ninguém será. É por isso que ele tentava justificar-se. E quando Deus vai falar de eternidade, meus irmãos, a eternidade ela salva a relação e não somente o indivíduo sozinho. Por que ela salva a relação, irmãos? Ela salva a relação porque quando nós caímos, a nossa relação com o Pai ficou comprometida. Então Deus ele não salva somente o indivíduo, ele salva a relação, a comunhão. E aí Paulo ele diz então, olha, não é isso que vocês estão fazendo, porque pelas obras da lei vocês não vão ser justificados. E o intérprete da lei, quando foi ali, arguido por Jesus, tocou mesmo dentro do seu coração ali, da sua mente. Mas aí uma outra pergunta vai surgir dentro do coraçãozinho dele. Lucas capítulo 10. Quando Jesus disse assim, olha, a resposta está correta no versículo 28, faze isto e viverás. Versículo 29, porém ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? A pergunta que surge, meus irmãos, no coração e na mente do intérprete da lei, não é o que eu vou fazer para herdar a vida eterna. Como eu sei que eu tenho a vida eterna? A pergunta que surge dentro do coraçãozinho dele não é o que ele vai fazer, porque também o mancebo de qualidade havia também dito para Jesus, o que eu hei de bom fazer para herdar a vida. Agora o que surge dentro do coração dele é algo ao contrário, porque até então ele achava que ele estava dentro do reino de Deus, mas agora ele descobriu que ele está fora do reino e está perdido. Então a pergunta é, como eu vou saber que eu sou salvo? Porque ele se sentiu condenado, perdido, diante do tribunal que Jesus colocou ele. E a pergunta é, então, como eu sei que eu sou salvo? Certo. Então Jesus mostrou para ele o quê? O gabarito. E o gabarito estava onde? Na lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E ele acrescentou de todo o entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O gabarito era esse. E quando ele pegou a vida dele e colocou no gabarito, falhou. Então como eu sei que eu sou salvo?
Evangelho de João, capítulo 17. E o homem que veio então querer apanhar Jesus, acabou apanhado. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E Jesus ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna, meus irmãos. Conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? O que diz João? Em capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Quando João foi escrever suas cartas, ele diz assim: só tem uma maneira, meus irmãos, de sabermos que conhecemos a Deus. É se amamos uns aos outros. De outra maneira, nós vamos ser o intérprete da lei, que conhece a lei, mas não faz nada do que a lei manda. Por isso que Jesus então disse a ele: olha, vai lá, faz isso, e você vai viver. E aí Jesus então continua a parábolazinha. Ele continua a parábola, porque quando ele foi indagado na questão de quem é o meu próximo, aí Jesus diz então: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, que roubando tudo o deixaram semi-morto. Passou então o levita, passou o sacerdote, mas quando vinha o samaritano parou, cuidou dele, colocou ele, derramou o vinho, o óleo nas suas feridas, colocou ele no seu animal, levou ele até a hospedaria, gastou o dinheiro com ele e disse ao homem: aquilo que ele mais gastar eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus então faz a pergunta que ele fez errado. Não é quem é o meu próximo. Jesus ensinou ele uma coisa e perguntou para ele: qual destes três foi o próximo daquele homem? E ele responde: o que usou de misericórdia. Então o que Jesus quis ensinar para ele e quer ensinar para a gente? Porque a gente tem essas questões da nossa vida. Quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim: não, filhinho, não é quem é o seu próximo, mas é de quem você deve ser próximo. Então, de quem eu devo ser próximo? O que Jesus quis ensinar para a gente, meus irmãos? Que eu devo ser o próximo do caído. Porque se o cara já está caindo ou já está caído, é muito mais fácil eu pegar e chegar aí, empurrar ele para o abismo, certo? Então, para o caído, é muito mais fácil eu chegar e falar assim: não, isso aqui não tem jeito não. Vap! Vai embora. Ó. E aí Jesus diz que não basta ter uma religião, porque o levita tinha religião, o sacerdote tinha religião. Não basta ter uma religião. Aí Jesus diz para o intérprete da lei que não basta ser levita ou sacerdote, mas tem que amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu falo que eu amo a Deus acima de todas as coisas, então por que eu não gosto do próximo? Então tem alguma coisa errada, irmãos. E a questão do próximo ali, Jesus ele diz assim: não é quem é o seu próximo, mas é de quem você tem que ser próximo. De quem? Do caído, do necessitado, daquele que precisa. Então aí você vai demonstrar realmente em você a vida eterna. Aí você vai mostrar para as pessoas, para o mundo, que você realmente conhece a Deus. Que você tem certeza da sua salvação,
Que você sabe de eternidade, porque a eternidade está dentro de você. Porque você conhece a Deus, você ama a Deus e ama o próximo. Mas quando é mais fácil eu jogar o próximo pela janela, então quem que é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está caindo num abismo e erguendo a mão e falando assim, me ajuda. Quem é o meu próximo? É aquele que eu vou ter que parar o movimento da minha viagem. É aquele que vai ser mais importante do que a minha agenda do dia. É aquele que quando ligar para mim, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou lá atrás dele. Porque ele é o meu próximo, porque ele está precisando, ele é o necessitado. Então Jesus ensinou para o homem, a questão, filhinho, não é quem é o seu próximo, é de quem você tem que ser próximo. Então você vai parar a sua viagem, a sua agenda, você vai pegar as suas coisas, você vai gastar o seu dinheiro com aquele desvalido. Você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro com o desvalido. Com o religioso que passou por ele e deu a volta. E o outro cheio de religião que passou por ele e deu a volta. Vida eterna, meus irmãos, Jesus está ensinando para esse homem que vida eterna está em nós. Vai e faze isto e viverás. Então quem que é o meu próximo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos 2, versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que eles vendiam, irmãos? Eles vendiam aquilo que a pessoa tinha 3 propriedades. Ele não precisava de 3 propriedades. Ele precisava só de uma. E aí eles repartiam com o necessitado. Qual que é a mensagem da igreja então, irmãos? Repartir. Não é angariar. Nunca foi angariar. Não é angariar. Os necessitados. Então, como que a vida eterna vai aparecer em você? Quando você olhar o necessitado e ver, é esse que precisa de ajuda. Eu vou ser o próximo dele. 1 João capítulo 3. 1 João 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Jesus diz, o seu próximo é aquele que precisa de você. E tem mais um detalhe. Você não vai ajudar o próximo porque ele merece ou não. Porque quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou porque nós tínhamos mérito. Você vai ajudar o próximo porque ele é o que precisa de ajuda. Isso vai mostrar em você a eternidade, o Deus que você serve, o Espírito Santo que habita em você, a nova veste que foi colocada na sua vida, a nova criatura, o novo coração, o novo homem, o novo ser criado, a novidade de vida que Paulo diz lá em Romanos 6, novidade de vida. E aí Jesus, quando terminou de falar para ele sobre o levita, o sacerdote, perguntar para ele, então, quem foi o próximo do rapaz lá que estava caído? Foi o que usou de misericórdia com ele. Então vai e faz de igual modo. Nós já estamos aí em 1 João, capítulo 4, versículo 11. 1 João 4, 11. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então esse é o testemunho da vida eterna, da pergunta que o intérprete da lei veio fazer para Jesus. Então Jesus por 2 vezes disse para ele: faze isso e viverás. Faz de igual modo. Então Jesus diz: não é suficiente ser religioso. Não é suficiente conhecer toda a lei, mas não conhecer quem é o seu próximo. Essa é a vida eterna. Aquele homem podia levantar a mão e dizer assim: Senhor, eu não sei mesmo quem é o meu próximo, porque eu não faço nada dessas coisas. Ele podia reconhecer, porque o tempo da eternidade é aqui e agora. Não tem outro tempo para resolver a questão da nossa eternidade com Deus. É aqui e agora. Por isso que João escreveu e disse: nisto conhecemos que somos de Deus. Qual que é a grande questão? Faz isto e viverás. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E como diz o intérprete, todo o entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo, Senhor? O meu próximo é aquele que precisa de ajuda. E se você é uma alma que tem identificado o necessitado, se você é aquela alma que tem visto o caído, que tem socorrido o aflito, então a eternidade e o reino de Deus já fazem parte da sua vida. E que o Senhor Deus nos abençoe. Para não sermos somente intérpretes da lei, mas como diz Tiago, praticantes da palavra. Meus irmãos, alguns recados. O pastor vai tirar umas férias, né? Vai para o acampamento, amanhã, se Deus assim quiser, né? O pastor vai ficar de férias aí umas 2 semanas. E a igreja ela vai continuar os seus trabalhos. Então eu peço para os irmãos, né, estarem, aqueles que estiverem disponíveis, né, tanto no domingo de manhã, para vir dar uma força com as crianças, ajudar, não é? Porque pode ser que um irmão fique ruim, aconteça alguma coisa, ele não chega ou ele não vem, e aí você pode estar ajudando, tá bom? Você pode estar vindo para ajudar a cuidar das crianças, ajudar a dirigir uma Kombi, buscar uma criança. Os cultos vão ser normais, os cultos de quinta-feira, os cultos de domingo e a escola bíblica. A gente só vai ficar 2 finais de semana fora só. Se assim Deus permitir, né? E logo, logo nós estaremos de volta. Graças a Deus a igreja tem almas e pessoas para vir, ajudar e colaborar mesmo aí com o trabalho. Bom? Peço a Deus que Deus esteja guardando a cada um de vocês. Né? Peço que os irmãos estejam orando por mim, né? Pela minha família, pelos irmãos que também vão estar viajando aí. E que Deus, então, nos abençoe. Né? E que Deus ele nos ajude. Aí a partir, então, nosso retorno está previsto para dia 18. E aí a gente começa de novo todo o processo com a igreja, né? E tudo que tem que ser feito. Muito bem. Eu acho que não estou esquecendo de nada. Orem pelo acampamento, pelos irmãos que irão.
E que Deus abençoe que um dia mais irmãos possam ir, tá bom? Muito bem. Estamos terminados e que Deus abençoe a todos e vão em paz.